nós vamos ter a ceia do Senhor hoje, porque hoje aqui seria dia de ceia, né? Aos domingos nós temos 4 cultos, um às 8 da manhã, um às 10, outro às 17, outro às 19h30. E a gente tem ceia no primeiro domingo de cada mês. Nós não vamos deixar de ter a ceia do Senhor. Então, nós já estamos aqui com os elementos e hoje estamos fazendo o final da mensagem. Você vai seguir a minha direção aí, nós vamos meditar na palavra, você vai entender bem a palavra. Quero encorajar você a ficar conosco até o fim, receber a palavra. Eu quero compartilhar com você uma palavra agora com o tema guardados pelo sangue. Guardados pelo sangue, ou protegidos pelo sangue. Quero pensar nisso nesses dias com você. Quero encorajar você a receber essa palavra no seu espírito e no seu coração. Guardados pelo sangue. E enquanto você ouve essa palavra, depois no final, juntos, nós vamos tomar a ceia do Senhor. Ok? O texto que vamos usar hoje é Êxodo capítulo 12, de 1 a 31. E eu não vou ler o texto agora, mas vou lendo à medida que a mensagem for acontecendo. À medida que a mensagem for acontecendo, você vai acompanhando a leitura do texto. E como eu disse, repito mais uma vez, prepare a sua mesa aí com os elementos da ceia do Senhor, né? O pão e o cálice, tá bom? E na hora certa você vai participar conosco. Êxodo 12, de 1 a 31, foi a instituição da Páscoa. E eu quero olhar para esse texto, vou falar um pouco de Páscoa, porque também hoje estamos começando a semana da Páscoa, né? E vai até o próximo domingo. E era assim no antigo Israel, e ainda é assim em Israel. Mas quero olhar para isso, o que aconteceu nessa primeira Páscoa. Qual foi a proteção que eles receberam? Então vamos lá. Como eu disse, nós estamos na semana da Páscoa e eu quero então trazer à sua memória algumas lições importantes que precisamos aprender com a palavra de Deus quando a primeira Páscoa foi instituída. Como o Senhor Deus protegeu e livrou as famílias que tomaram cuidado de marcar suas casas, as portas das suas casas, com o sangue dos cordeiros do cordeiro que cada família matava para comemorar a Páscoa. E como aquelas famílias foram livres da morte, tiveram seus filhos livres da morte, quando naquela noite havia a praga da morte dos filhos primogênitos. E mais, como Deus naquela mesma madrugada tirou a nação, os filhos de Israel do Egito. E ao mesmo tempo quero encorajar você a fazer algo semelhante no final dessa palavra, que é cear conosco. Para que os israelitas fossem protegidos e guardados pela marca do sangue nos umbrais das portas das suas casas, eles tiveram que consagrar suas vidas ao Senhor. A primeira coisa era uma vida consagrada ao Senhor Deus. Depois eles tiveram que obedecer a orientação de Deus através de Moisés, de como aquele culto deveria ser realizado, de como aquela Páscoa deveria ser feita. E aquele era um culto em família. E como a família deveria ser consagrada a Deus. Em primeiro lugar, esse culto que foi estabelecido aqui em Êxodo 12 e que depois passou a ser realizado em Israel todos os anos, na verdade era uma semana de cultos, era uma semana de consagração, 7 dias de consagração. Mas no primeiro dia, logo à noite, o culto era em família. Esse culto deveria acontecer depois das 18 horas e claro, ali entre 18 e 20 horas, coisa dessa forma, cedo da noite ainda. E cada família precisava fazer esse culto. Então, Êxodo capítulo 12, ele vai dizendo que o Senhor falou essas coisas a Moisés. E que o Senhor disse a Moisés como as coisas deveriam acontecer. E o Senhor diz, fala, agora no verso 3, Deus disse para Moisés assim, fala com toda a congregação de Israel, dizendo-lhes, no dia 10 deste mês, que era o primeiro mês do ano, era como se fosse janeiro para nós, no dia 10 do primeiro mês do calendário judaico, cada família vai tomar para si um cordeiro, ou seja, um carneirinho branco de 1 ano, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Ou seja,
a festa era para ser celebrada em família, ao mesmo tempo que era uma ordenança para a nação toda, mas o culto era feito em cada casa, e cada família tinha que fazer o seu culto. Quem dirigia o culto? O papai. O papai, juntamente com a mamãe, é que organizava as coisas para aquele culto. Ou seja, a Páscoa foi instituída por Deus para toda a nação de Israel, mas o culto era de cada família. Veja bem a importância da família, porque Deus quer que a família esteja buscando ao Senhor em unidade. Em cada casa tinha que haver um culto. Então, em vez de ser um culto coletivo, com toda a nação reunida em uma praça, em um lugar ao ar livre, coisa dessa forma, que seria praticamente impossível, cada família fazia o seu culto, cada família fazia a sua celebração. E repito mais uma vez, sob a responsabilidade dos pais. Cada pai deveria preparar a sua família durante alguns dias. Aquele carneirinho, ele tinha que ser separado no 10º dia, mas ele não era para morrer no 10º dia. E aí Deus diz uma coisa: se a família fosse pequena para celebrar a Páscoa, porque eles tinham que comer um carneirinho todo, se a família fosse pequena, eles poderiam convidar o vizinho mais próximo para aquele culto, para aquela ceia junto. Ele poderia convidar o vizinho mais próximo para aquela celebração ao Senhor. É o que está no verso 4, Êxodo 12, versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantas pessoas para um carneiro, para um cordeiro. É o que está em Êxodo 12, verso 4. Ou seja, se você agora de manhã que está me assistindo, se você quiser oferecer a Deus um culto que agrada o coração dele, um culto que sobe para a memória diante dele, eu quero dizer uma coisa: então, em primeiro lugar, coloque Deus como o Senhor da sua casa. Leve a sua família a uma consagração ao Senhor. Coloque a sua casa em ordem. Tira toda a desordem, tira tudo aquilo que não agrada a Deus. Leve a sua família a um compromisso real, pessoal e prático com Jesus Cristo. Essas famílias no antigo Israel, e até hoje é assim, durante 7 dias, os 7 dias da celebração da festa da Páscoa, no primeiro dia da festa, cada família deveria jogar fora o fermento. Preste atenção nisso, eles tinham que jogar fora o fermento. E durante 7 dias de festa, que a Páscoa é a festa principal do calendário judaico, durante aqueles 7 dias de festa, eles não podiam comer pães com fermento. Deus foi muito severo, muito firme e muito até duro aos olhos de alguns. Êxodo 12, verso 15. Ele diz: 7 dias comereis pães asmos. Logo, ao primeiro dia, vocês vão tirar o fermento da casa de vocês, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. A ordem era tão firme que ele disse: se algum israelita não tirar o fermento da sua casa, essa família vai ser eliminada. É bem interessante lá para isso, em Êxodo 12, verso 15. Êxodo 12 também, verso 18 a 20, ele continua: desde o dia 14, ele já dá a data, desde o dia 14 do primeiro mês, que é o primeiro mês do ano, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21, 7 dias do mesmo mês. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino quanto o natural. Ou seja, valia para o estrangeiro e para o israelita natural. Nenhuma coisa levedada comereis. Então, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Deus estava dizendo que eles tinham que tirar. Eu quero encorajar você, dizer uma coisa a você aqui: olha para mim, o velho estilo de vida, a nossa velha maneira de fazer as coisas, a maneira natural de fazermos as coisas, não é aceito diante de Deus. Se você quer que o seu culto em família suba, mais uma vez repito, suba como um cheiro suave diante de Deus, porque o louvor, a adoração, o culto tem que subir como um cheiro suave diante de Deus. Se você quiser que isso suba, se você quiser agradar a Deus, tem que fazer as coisas do jeito de Deus, como Deus ordenou. Então a primeira coisa, no 10º dia, eles pegavam um carneirinho branco de 1 ano, e eles separavam do rebanho. Então no 14º dia,
eles, à tardinha, matavam aquele cordeiro e eles comiam junto. Era a festa da Páscoa, mas primeiro eles cultuavam, era um culto de celebração. É bem interessante isso. Eu já estive em Israel várias vezes, e é interessante quando dá sexta-feira ali, 18 horas, você vê os pais segurando na mão dos seus filhos pequenos, e eles vão para a sinagoga, vão para algum lugar, ou eles vão para o saguão de um hotel, eles fazem um culto, e depois eles comem juntos em família. Eles comemoram assim o Shabat, de sexta para sábado, de sexta às 18 horas até sábado às 18 horas, é assim em todo Israel. Na Páscoa era exatamente isso, só que era comemorado dentro de casa, a família com as portas da casa fechada. Mas eu quero encorajar você, que eles tinham que fazer do jeito que Deus ordenou. Deus diz: joga fora o fermento, joga fora essas coisas aí, vocês vão fazer do meu jeito, vão fazer como eu estou dizendo. Porque Deus não aceita fogo estranho no seu altar. Deus não aceita adoração que parte simplesmente de um coração pagão, que quer fazer as coisas do seu jeito. E aí, se você não entende, você precisa pedir a mente de Cristo. Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, vai parecer loucura. Parece loucura, mas não é, porque Deus sabe o que está dizendo e requer de mim, de você, obediência. Então eu quero encorajar você, quer agradar a Deus, reúna toda a sua família em torno da palavra de Deus. Abra a Bíblia, leia a Bíblia de forma sistemática com a sua família. Leve os seus filhos a ouvir a palavra de Deus. Leve toda a sua família a fazer um compromisso de servir somente ao Senhor Deus. Josué capítulo 24, verso 15, ele disse para o povo: vocês fiquem à vontade, vocês não são obrigados a servir a Deus, mas se vocês querem servir a Deus, vocês precisam abandonar os outros deuses, deixe para trás toda a idolatria. E aí ele disse: mas vocês façam a escolha de vocês. Ele diz: eu já fiz a minha. E Josué disse: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa é a hora de você aí com a sua família dizer: eu e a minha família serviremos ao Senhor Deus. Em segundo lugar, volta aqui a Êxodo 12, para que houvesse a marca do sangue nas portas, um cordeiro deveria ser morto. É claro que eles tinham que marcar com o sangue de um cordeiro, então um cordeiro deveria ser morto. Aquele cordeiro deveria ser separado, volta a repetir, do rebanho no 10º dia do primeiro mês do ano do calendário judaico. Êxodo 12, verso 3, eu já li, no dia 10, vocês vão separar. Ele tinha que ficar separado ali, sendo preparado para ser imolado no 14º dia. O cordeiro deveria ser branco, de 1 ano, sem nenhum defeito. Presta atenção nessa, sem nenhum defeito. O cordeiro será sem defeito, que diz Êxodo 12, verso 5, sem defeito, macho de 1 ano. Poderia tomar também um cordeiro ou um cabrito, desde que fosse um animal sem nenhum defeito. Isso porque Deus não aceita adoração pela metade. Deus não aceita a oferta pela metade. Malaquias capítulo 1, o profeta repreende o povo, dizendo que eles estavam blasfemando de Deus, que eles estavam sendo profanos diante de Deus. Porque olha o que diz Malaquias 1, eu vou ler apenas os versos 7 e 8, mas depois você pode ler aí. Ele diz: vocês estão oferecendo sobre o altar pão imundo, e ainda vocês ficam perguntando em que havemos profanado o nome do Senhor. E ele diz: vocês estão pensando assim, vocês profanaram a mesa do Senhor, vocês estão tornando a mesa do Senhor desprezível. Porque quando vocês trazem animais cegos para o sacrifício, não é isso o mal que vocês estão fazendo? Deus perguntando para o povo: quando vocês trazem animal coxo ou enfermo, isso não é um mal, não é profanação? Deus está perguntando. E aí Deus fala com eles ainda: ora, apresenta-o ao teu governador. Por acaso ele vai receber? Por acaso ele vai gostar de receber um animal cego, coxo, doente? Sabe de uma coisa? Aí Deus está dizendo: se vocês querem reparar isso, para com essa profanação de oferecer esse tipo de sacrifício, porque Deus não aceita. Deus disse: um cordeiro branco, sem defeito, de 1 ano. É bem interessante olhar para isso. E aqui o profeta Malaquias está repreendendo, porque as pessoas estavam oferecendo animais coxos, cego e doente.
Deixa eu dizer uma coisa, talvez você está querendo ofertar para Deus e você está querendo dar só a sobra. Ei, essa oferta não sobe para a memória diante de Deus. Não sobe, não sobe. Se você quiser agradar a Deus, você tem que oferecer a Deus as primícias da sua renda, da sua casa. Aí sim, isso vai subir para a memória diante de Deus. E a sua casa vai agradar o coração de Deus. E os olhos do Senhor vão estar sobre a sua família. Então, se você quer fazer alguma coisa para Deus, por favor, não faça com coisas que está sobrando. Não dê a sobra para Deus. Deus não precisa. Deus te deu o melhor, que foi o Filho dele, para morrer na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. Deus nos deu a eterna salvação. Deus nos dá o melhor. E Ele disse: se você quer agradar o coração de Deus, então ofereça a Deus o seu melhor culto, a sua melhor adoração, a sua melhor oferta. Ofereça a Deus a sua vida na sua totalidade. Não dá a sobra do tempo para Deus, não. Tá? Tem muitos de vocês que só veem o culto quando está acontecendo, se sobra tempo. Ei, Deus nunca fez isso com você. Deus renova logo de manhã sobre a sua vida as suas misericórdias. E nós só estamos vivos porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Deus logo de manhã nos dá o melhor. Ele libera sobre nós a sua graça, o seu perdão, o seu amor, a sua misericórdia e o seu cuidado. Pois bem, aquele cordeiro deveria ser morto à tarde, entre as 15 horas e antes das 18 horas. Entre as 15 e aí 17h30 ele tinha que ser morto, porque depois das 18 horas o judeu não trabalhava. Então esse cordeiro tinha que morrer de 15 até 17h30 no máximo. Era o horário que esse cordeiro deveria ser imolado. Êxodo capítulo 12, verso de número 6, vai dizer que ele deveria ser morto no 14º dia do primeiro mês. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará ao crepúsculo, ou seja, à tardinha, como eu disse, entre as 15 e as 17 alguma coisa, porque depois das 18 eles não faziam. Ei, todos aqueles cordeiros, aqueles milhares de cordeiros que eram mortos para a celebração da Páscoa, na semana da festa da Páscoa, logo no primeiro dia, todos eles apontavam para Jesus Cristo. Ei, presta atenção, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29, João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu na cruz como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no dia principal da festa da Páscoa. Sabe que horas? Jesus morreu no 14º dia do primeiro mês do ano no calendário judaico às 15 horas. Eu vou repetir: Jesus morreu no 14º dia do primeiro mês do calendário judaico às 15 horas. Lucas 23, 44 a 46 diz assim: já era quase meio-dia e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Às 15 horas, Jesus morreu como Cordeiro de Deus que tira o meu pecado e o seu pecado. É preciso que você creia nesse sacrifício na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, ele disse: com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Diga amém aí na sua casa. Eles deveriam então comer a Páscoa juntos, em família. Deveriam comer com pães sem fermento, ervas amargas. Sabe por que eles tinham que comer pães sem fermentos e ervas amargas? Para que eles não esquecessem dos anos amargos do cativeiro no Egito e do livramento do Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis na nossa sociedade, dias preocupantes. A ameaça aí do coronavírus, todas essas coisas que estão acontecendo. Deus vai trazer livramento sobre a sua casa, mas quando Deus trouxer livramento sobre a sua família, por favor, em seguida, não vire as costas para Deus. É preciso que você sempre cultue o Senhor e sempre conte aos seus filhos, dizendo: Deus nos deu um grande livramento no período que nós mais precisávamos, que nós mais estávamos preocupados.
Êxodo capítulo 12, verso 8 diz o seguinte: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Para quê? Eles tinham sofrido uns 80, 100 anos amargos de cativeiro, e Deus está dizendo: coma com pães sem fermento, comam com ervas amargas, porque vocês vão relembrar dos anos amargos do cativeiro. Nós temos uma história, a nossa vida tem que ter pelo menos a história da nossa vida e o nosso testemunho tem que ter pelo menos 3 pontos básicos. Quem éramos nós antes de Jesus entrar na nossa vida? Como é que era o nosso estilo de vida antes de sermos libertos pela graça, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo? A nossa história amarga, sem Deus, perdidos, sem Deus e sem esperança no mundo. O segundo ponto é o nosso encontro com Cristo. E aí você tem que recordar a sua vida antes do seu encontro com Cristo, antes do seu novo nascimento, o seu encontro com Cristo. Como é que foi o seu encontro? Todos nós temos que ter um testemunho antes de Cristo, o encontro com Cristo, e depois do encontro com Cristo. E cada vez que formos celebrar, nós temos que lembrar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados antes do nosso encontro com Cristo, que naquele encontro com Cristo o Senhor nos libertou, o Senhor promoveu o nosso novo nascimento, o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, o Senhor nos deu paz, o Senhor nos encheu de esperança, o Senhor nos deu um futuro e um destino certo com Ele. E nós temos que testemunhar sempre que a nossa vida antes de Cristo, nosso encontro com Cristo, e do nosso encontro com Cristo para cá. O terceiro ponto é: como é que está a nossa vida hoje, depois do nosso encontro com Cristo? E por isso eles tinham que comer ervas amargas e pães sem fermento, para recordar os anos amargos, para nunca esquecer o livramento do Senhor, para nunca esquecer a proteção do Senhor, para nunca esquecer a obra de Deus em favor deles, na vida deles. Eles também não poderiam quebrar nenhum osso daquele cordeiro. Imagina, eles tinham que matar um carneirinho branco de 1 ano, e eles tinham que tomar cuidado, porque eles não poderiam quebrar nenhum osso. Êxodo 12, verso 46, o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis para fora da casa, nem lhe quebrareis nenhum osso. Imagina isso, eles tinham que tomar todo o cuidado ao imolar aquele carneirinho, eles não podiam quebrar nenhum osso. Eles tinham que assar e comer sem quebrar nenhum osso. Sabe por quê? Porque eles apontavam para Jesus. Presta bem atenção nisso. Mais uma vez, todos aqueles cordeiros que eram comidos na Páscoa apontavam diretamente para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E as profecias já diziam lá nos Salmos que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E João registra isso no Evangelho de João, capítulo 19, versos 31 a 36. Nós lemos o seguinte: então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que eles quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram quebrar as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados, 2 ladrões. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. Ele sabe que diz a verdade. É João falando de si mesmo, para que vocês creiam. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Aleluia. Veja bem, a Páscoa foi instituída há 1450 anos antes de Cristo, e durante aqueles 1450 anos, todos os anos que a Páscoa era celebrada, eles comiam um carneirinho, celebrando a Páscoa, um culto em família. Eles não quebravam nenhum osso, eles seguiam obedientemente a maneira como Deus havia instituído. E porque tudo isso apontava que na plenitude dos tempos, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, viria, e nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Agora, outra coisa, é bem interessante essa lição aqui: eles deveriam comer a Páscoa prontos para sair de viagem, porque naquela madrugada eles sairiam de viagem em direção à terra prometida, a terra sonhada, almejada, era a promessa, a terra que Deus havia dado a Abraão, a Isaac e a Jacó, os patriarcas da nação. E agora finalmente estava chegando o dia de sair, então eles tinham que comer prontos. Êxodo capítulo 12, verso 11: desta maneira comereis, olha, os lombos cingidos
né? Sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. Ele diz: come rápido. É a Páscoa do Senhor. Ele está dizendo: você coloca a sua roupa, coloca o seu cinto, coloca o seu calçado, e você vai comer. Em seguida, vocês vão ficar um pouco em casa, mas nessa noite ainda, vocês vão sair de viagem em direção à terra prometida. Presta bem atenção nisso. Presta bem atenção nisso. Eu fico emocionado mesmo quando eu toco nisso, porque eu quero que nós vamos celebrar a ceia daqui a um pouco. E você não pode celebrar a ceia simplesmente como um ato religioso. Você não pode celebrar a ceia apenas como um memorial. A ceia é um memorial, sim, mas ela, ao mesmo tempo, ela é um fundamento da fé cristã. Jesus disse: olha, façam isso até que eu volte. Façam isso até que eu venha. Não vamos celebrar a ceia, mas você não pode celebrar a ceia sem olhar para o sacrifício de Jesus, mas ao mesmo tempo olhar que Jesus voltará em breve. Eu quero celebrar a ceia com você essa manhã, sim, mas eu quero estar olhando diretamente para a volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo voltará em breve para buscar a sua igreja. Então, querido papai, querida mamãe, ensine os seus filhos. Ensine os seus filhos que eles não estão aqui deixados ao léu. Ensine os seus filhos que a história tem começo, meio e fim. Ensine os seus filhos que Jesus Cristo é o primeiro e é o último. Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Ele começou a história, Ele dividiu a história, Ele encerrará a história em breve, e Ele levará a sua igreja para a casa do Pai. Ensine os seus filhos que Jesus foi nos preparar lugar para levar-nos para junto dele. João capítulo 14, verso de 1 a 3. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vocês comigo. Jesus disse: eu vou voltar. Ele diz: eu vou voltar, eu só vou preparar lugar para vocês, e eu vou voltar para buscar vocês. Seus filhos precisam saber disso. Seus filhos precisam saber mais de Jesus do que de outras coisas lá fora. Ensine os seus filhos, ensine a sua família, que a nossa pátria é o céu. Naquela noite eles tinham que comer com um cajado na mão, cingido, pronto para sair de viagem. Pronto, e eles saíram de viagem naquela madrugada, e não pode ser diferente. Nós temos que saber que a nossa pátria é o céu. Os israelitas que tinham morado no Egito 400 anos, e Deus disse: mas aqui não é o lugar definitivo de vocês. Eu tenho para vocês a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E Deus assim fez. Nós estamos aqui, e hoje nós estamos até orando pelo Brasil, e temos que orar sempre. Mas hoje o nosso presidente convocou um dia de oração e jejum, e os líderes das maiores igrejas, de todas as igrejas principais do Brasil estão orando, e nós estamos orando aqui em Marília. Mas o Brasil não é a nossa pátria definitiva. A nossa pátria definitiva é o céu. E eu quero encorajar você: sei hoje conosco, mas aponte que a nossa pátria é o céu. Muitos cristãos estão vivendo tão voltados para o materialista, são tão materialistas, que parece que vão ficar aqui por toda a eternidade. É só olhar para suas casas, é só olhar para como administra o seu dinheiro, é só olhar para o orgulho e para o egoísmo de muitos que se dizem cristãos. Mas eu quero encorajar você: quebra isso na sua vida em nome de Jesus. Se humilhe, olhe para o céu, tenha uma visão da cidade de Deus, tenha uma visão da cidade celestial. Filipenses capítulo 3, verso 20, Paulo escreveu: a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus. Nós temos que cultuar o Senhor em família, celebrar a ceia em família, mas não podemos tirar os olhos da nossa pátria celestial. Ensine a sua família que nós estamos aqui de passagem, que culto é uma preparação para o céu, que servir ao Senhor é preparação para a eternidade. Aqui nessa vida é só o tempo curto que temos, bem curto, de nos prepararmos para a eternidade. Eu encorajo você a tomar a ceia hoje e diga: Jesus Cristo vai voltar. Nós estamos aqui. Aqueles israelitas tinham que tomar a Páscoa, comer a Páscoa com cingidos, cajado na mão, pronto, sapato no pé, pronto para sair de viagem. E eu quero tomar essa ceia com você, prontos para voltar para a casa do Pai. Celebre a ceia com a sua família, mas ensine os seus familiares.
Jesus Cristo voltará em breve para buscar a sua amada igreja. Só no livro do Apocalipse, capítulo 22, nós vemos três vezes, Jesus dizendo: eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. E um deles é o verso 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus está dizendo: eu venho sem demora, eu venho sem demora. Então não dê lugar aos céticos, não acredite em outra palavra, Jesus voltará sem demora. E por último, o sangue era a marca da proteção. Eu quero voltar para Êxodo 12. O sangue era a marca da proteção. Êxodo 12, versículo 7. Ele diz: quando vocês matarem o cordeiro, tome do sangue, coloque em ambas as ombreiras, ou seja, nos portais, na verga da porta, nas casas em que comerem. Tinha que matar o cordeiro, mas tinha que pegar o sangue, colocar o sangue na bacia, e tinha que pegar daquele sangue tipo como se fosse uma esponja, um pincel, e eles tinham que passar em cima, na parte de cima da porta, numa lateral, na outra, e ainda podia passar no batente. Se você colocasse uma linha, isso naturalmente formaria uma cruz. Então não coloca de um lado, coloca do outro, coloca em cima, marca com o sangue. Preste bem atenção, o sangue era a marca da proteção. Naquela noite, eles deveriam celebrar a Páscoa em família, e naquela noite tinha que marcar a casa, e tinha que ficar dentro de casa. Não era uma quarentena, mas ele tinha que fazer o culto e permanecer dentro de casa, em família, porque a proteção estava em ficar dentro de casa. Êxodo 12, 22, tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Nenhum de vocês sai. Nenhum de vocês saiam. Ele disse: façam a Páscoa, marque as portas, mas permaneça dentro de casa. A proteção naquela noite estava em ficar dentro de casa. Preste bem atenção nisso, era bem interessante o que Deus está dizendo. Deus é didático e está ensinando o seu povo algo muito interessante. Mais uma vez, o sangue era o sinal nas casas. Por quê? Porque meia-noite havia uma praga, e as casas marcadas com sangue estariam livres da praga. Eu estou pregando bem dentro do que nós estamos vivendo nesse dia no Brasil e no mundo. Êxodo capítulo 12, verso 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Olha o que Deus diz: quando eu vi o sangue, passarei por cima, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu feri a terra do Egito, Deus está dizendo: as casas marcadas com sangue estarão livres da praga da morte, a praga destruidora. Ei, a proteção para sua família sim, mas debaixo do sangue de Jesus, o sangue da nova e eterna aliança. A proteção não está em outras coisas, está debaixo do poder, do nome e do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. A praga daquela noite seria a morte dos filhos mais velhos, o primogênito de cada família. Êxodo 12, 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Êxodo 12, 22. Já li, vou ler de novo: tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta em suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. As casas que estivessem marcadas pelo sangue do Cordeiro, o Senhor não permitiria que o destruidor entrasse. Êxodo 12, 23. Presta atenção, Êxodo 12, 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Agora olhe para isso: quando vi, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entrem nas vossas casas para vos ferir. A praga, Deus permitiu. Quem ia fazer isso era o destruidor. Deus não ia matar ninguém.
Deus ia permitir que um demônio do inferno passasse destruindo, que ia passar matando o filho mais velho de cada casa. Mas a casa, Êxodo 12, 23, que estivesse marcada com o sangue do Cordeiro, como Deus ordenou, a família que estivesse cultuando, a família que estava fazendo um culto junto, a família que tinha inclusive celebrado a Páscoa junto, a família que estava com a porta marcada com o sangue do Cordeiro, o destruidor, o anjo da morte, não entraria para ferir ninguém daquela casa. Diga amém. Hoje não é diferente. Se a sua casa estiver em aliança com Jesus, se a sua família estiver debaixo da cobertura do sangue de Jesus, nenhum mal vai atingir, praga nenhuma vai chegar a você. Êxodo capítulo 12, verso 29 e 30 vai dizer o que aconteceu à meia-noite. Por isso que ele tinha que comer cedo, fazer tudo isso cedo. À meia-noite, todas as casas, presta atenção nessa, à meia-noite, lá no Antigo Egito, na instituição da primeira Páscoa, todas as casas que não tinham a marca do sangue do Cordeiro foram atingidas pela praga, e o filho mais velho morreu. Êxodo 12, 29 e 30. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que era o rei do Egito, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava em chovia, ou seja, lá cuidando das coisas mais simples, né? Ou no estábulo, coisa dessa forma. Todos os primogênitos dos animais também morreram. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez-se grande pranto, clamor, choro em todo o Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. As casas que estavam desprotegidas, o destruidor entrou e matou o filho mais velho. Imagina comigo a dor, o pranto de cada pai e de cada mãe naquela noite. Ei, eu quero trazer para você, agora só morreram os filhos das casas que não estavam marcados com o sangue do Cordeiro. A proteção para a tua família, meu querido irmão, somente debaixo da nova e eterna aliança, que foi selada com o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus 26, de 26 a 28, Jesus na última ceia com seus discípulos, pessoal do louvor, subir. Jesus na última ceia com seus discípulos, ele diz assim, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. E olha o que ele diz, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. A sua família precisa estar debaixo desse ministério, debaixo desta unção, debaixo desse poder do sangue da nova e eterna aliança. Há perdão para você e para a sua família. Sabe aonde? No sangue de Jesus. 1 João 7 diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A salvação para você e para a sua família, aonde? Em Jesus. Atos 16, 31 está escrito, responderam-lhe Paulo e Silas, respondendo ao carcereiro, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa, tu e a tua família. A segurança, a perdão, a salvação, a cura, a libertação e a segurança para você e para a sua família, sabe onde? No sangue de Jesus. João 10, 27 e 28, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Sim, há segurança para você em Jesus, há segurança para a sua família em Jesus. E mais uma coisa que ele enumerar, a vitória para você e a sua família, sobre o diabo e os seus demônios. Ei, a vitória para a sua família, sobre o diabo e seus demônios, sabe aonde? No poder do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, verso 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram as suas vidas. A vitória sobre o diabo e seus demônios, no poder do sangue do Cordeiro de Deus. Se você e sua família estiver em Cristo Jesus, o maligno não pode tocar em nada na sua casa. Vou repetir, se você e a sua família estiverem em aliança com Jesus,
servindo a Jesus, o maligno não pode tocar em ninguém da sua casa. Olha o que está em 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Se você estiver em Jesus, servindo fielmente, o maligno não pode tocar em você. Diga amém, dá glória a Deus. Por último, no período do Apocalipse, no período talvez do início da grande tribulação, no período quando estão vivendo, não é grande tribulação não, né? Isso é fichinha perto do que vai ser a grande tribulação. A grande tribulação vai ser um negócio muito sério. No período difícil do Apocalipse, Deus vai liberar, vai permitir que sejam soltos demônios terríveis, e eles vão sair como gafanhotos, e eles não vão matar as pessoas naquele período, um período de 5 meses, eles vão causar muita dor, muito sofrimento, mas eles não vão poder tocar nos filhos de Deus. Eu quero deixar essa promessa verdadeira, santa, poderosa, segura para você. Apocalipse 9, versos 3 e 4. Apocalipse 9, 3 e 4, diz assim: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra, e foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, mas tão somente aos homens que não têm a marca, o selo de Deus na sua fronte. Eu sei de uma coisa: quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e Deus coloca a sua marca na nossa testa. Aos olhos humanos, talvez isso não é visível, mas o Espírito Santo, para Deus é visível, para os anjos é visível, para os demônios é visível. E Deus diz que num período difícil, de grande tribulação, quando as pessoas vão sofrer terrivelmente, esses demônios terríveis, eles vão poder causar dano a todas as pessoas, mas eles não vão poder tocar naqueles que têm a marca de Deus na sua face, na sua testa. Ei, você já tem a marca de Deus? Não é uma tatuagem física, é uma marca que o Espírito Santo coloca, é o selo do Deus vivo, é a presença de Deus em você. Só que para isso, você tem que receber o sacrifício de Jesus em seu lugar, e estar debaixo do sangue de Jesus. Pois bem, aquela festa era para os pais ensinar os filhos. E aí o texto diz, nos versos 25 e 26, Êxodo 12, 25 e 26, quando os teus filhos perguntarem: que festa é essa? Era para os pais dizer: essa é a festa do Senhor, que passou sobre os egípcios, que feriu os egípcios. Verso 27 agora: que feriu os egípcios, mas passou por cima das nossas casas e protegeu as nossas famílias. Nós vamos cantar uma canção e nós vamos cear baseado nisso, não numa religião, naquilo que o Senhor Jesus fez na cruz em nosso lugar.